Meus queridos amigos, vocês já sentiram uma escuridão pressionando sua alma? Um peso que você não conseguia explicar? Uma batalha travada dentro de vocês que ninguém mais conseguia ver? Você já se perguntou por que, não importa o quanto tente, você se sente preso? Preso no medo, no vício, na dor, em pensamentos que sussurram mentiras em sua mente? Você não está sozinho. Há uma guerra pela sua vida, uma batalha pelo seu destino, e o inimigo é implacável. Esses demônios, essas forças das trevas, não vêm com chifres e fogo. Eles vêm na forma de dúvida, tentação, ansiedade e desespero. Eles chegam em sussurros que dizem que você não é bom o suficiente, que seu passado define você, que você nunca será livre. Mas me escute hoje. Você nunca foi feito para viver acorrentado. Você foi criado para andar na luz, para viver com paz, com poder, com propósito. E se você sentir que algo está te impedindo, se você sentir uma força tentando te puxar para baixo, é hora de abrir os olhos. É hora de se levantar, de se libertar, de assumir a autoridade sobre as trevas que tentaram governar sua vida. Agora, ouça com atenção. Deixe-me revelar a verdade para você. Preste atenção, pois isso mudará a sua vida. Se você está pronto para ser livre, ouça-me agora. Chegou a hora de expor o inimigo. É assim que você retoma o controle. Envolva-se conosco. Tipo amém, se você acredita no poder de Deus. E vamos espalhar essa mensagem juntos. Aqui estão os sinais que você deve reconhecer. O medo é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra nós. Não é apenas uma emoção passageira ou uma resposta natural ao perigo. É uma força que, quando não controlada, pode consumir a sua vida, ditar as suas decisões e roubar-lhe a paz que deveria ter. O medo não vem da luz. Não é da verdade. É uma ferramenta usada para aprisionar a alma, para silenciar os sonhos, para fazer você acreditar que é impotente. O inimigo sabe que se conseguir encher seu coração de medo, poderá controlar suas ações, enfraquecer sua fé e impedir que você siga o propósito para o qual foi criado. O medo distorce a realidade. Faz com que pequenos problemas pareçam intransponíveis. Sussurra mentiras que ampliam suas fraquezas e diminuem suas forças. Mantém você acordado à noite com pensamentos de fracasso, com preocupações que prendem seu coração como correntes de ferro. Convence você de que está sozinho, que ninguém entende, que você está sempre a um passo do desastre. O medo isola você. Faz com que você se afaste dos outros, com medo do julgamento, com medo da rejeição, com medo de ser magoado novamente. Isso cria barreiras entre você e aqueles que amam você. Impede-o de dar um passo de fé, de correr riscos que possam levar ao crescimento, de falar a verdade porque tem medo do que os outros possam pensar. O inimigo usa o medo para silenciar as vozes daqueles que são chamados a levar esperança, a espalhar luz, a fazer a diferença. O medo é implacável. Não vem apenas uma vez e depois vai embora. Ele permanece, esperando o momento perfeito para atacar. Ataca quando você está cansado, quando está vulnerável, quando se sente fraco. Ele se insinua durante os momentos de silêncio, sussurrando os piores cenários, enchendo sua mente de ansiedade por coisas que nem aconteceram. Transforma possibilidades em certezas, convencendo você de que o fracasso é inevitável, que a dor é inevitável, que a destruição está chegando. O medo não é passivo. Ele não fica simplesmente no fundo da sua mente. Ela cria raízes, cresce e se espalha como uma doença. Afeta seu corpo, fazendo seu coração disparar, seu estômago apertar, suas mãos tremerem. Causa estresse que enfraquece o sistema imunológico, perturba o sono e esgota a energia. Isso o paralisa, tornando-o hesitante, inseguro e sem vontade de seguir em frente. Mantém você no mesmo lugar, dia após dia, ano após ano,
com medo de entrar no desconhecido. O medo é um ladrão. Rouba sua alegria, sua confiança, sua capacidade de confiar. Faz você ver ameaças onde não há nenhuma. Enche sua mente de negatividade, faz você esperar o pior, mantém você no limite, preparando-se constantemente para o impacto. Convence você de que a segurança está na inação, que ficar onde está é melhor do que arriscar o que pode dar errado. Mas isso é mentira. O medo não o mantém seguro. Isso mantém você preso, impede você de experimentar a plenitude da vida, de caminhar na fé, de descobrir o que é possível além da sua zona de conforto. O medo é enganoso. Faz você acreditar que está protegendo você quando, na verdade, está destruindo você. Diz que você está sendo cauteloso, quando, na realidade, está sendo mantido como refém. Diz que você é sábio em evitar riscos, quando, na realidade, está se rendendo à dúvida. Faz você se contentar com menos do que foi criado. Faz você dizer não às oportunidades que podem mudar sua vida. Isso faz você recuar, quando deveria se manter firme. Isso o convence de que você não está pronto, não é capaz, não é digno. Ele pega seus sonhos e os substitui pela hesitação. Ele pega sua paixão e a substitui pela preocupação. Pega a sua fé e a substitui pela incerteza. O medo é um inimigo que se disfarça de amigo. Faz você se sentir como se estivesse no controle, quando na realidade você está sendo controlado. Faz-nos acreditar que é normal viver num estado de ansiedade, que é natural esperar desastres, que é lógico evitar dar um passo de fé. Mas o medo não é natural. O medo não é lógico. O medo não vem da luz. É uma arma usada para impedir que você entre no seu destino. É uma mentira que o impede de experimentar a paz que deveria ser sua. O medo não é algo com o qual você tenha que conviver. Não é algo que você tenha que aceitar. Não é algo que você tenha que carregar. Você não foi criado para viver com medo. Você não foi feito para ser atormentado pela preocupação, pela ansiedade, por pensamentos de fracasso e desastre. Você foi feito para caminhar em paz, com confiança e com fé. O medo não tem a palavra final em sua vida. Ele não possui você. Isso não define você. O inimigo quer que você acredite que o medo é permanente, que é apenas uma parte de quem você é, que você nunca se livrará dele. Mas isso é outra mentira. O medo pode ser quebrado. O medo pode ser derrotado. O medo pode ser removido de sua vida. O primeiro passo é reconhecê-lo pelo que ele é. Não é um sentimento que você deve carregar. Não é uma verdade que você deve aceitar. É um ataque que você deve superar. O medo não é mais forte que você. Não é mais forte que a verdade. Não é mais forte que o poder dentro de você. Pode ser alto, mas não é definitivo. Pode parecer opressor, mas não é invencível. Pode ter mantido você cativo por anos, mas não precisa mantê-lo cativo por mais um dia. O medo pode ser silenciado, o medo pode ser expulso, o medo pode perder o controle do seu coração, da sua mente, da sua alma. Existe uma saída. Existe uma maneira de viver sem o medo controlar você. Existe uma maneira de acordar de manhã sem peso no peito, sem pensamentos acelerados, sem a ansiedade constante com o futuro. Existe uma maneira de caminhar pela vida com confiança, com força, com uma paz profunda que nada pode abalar. O inimigo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você acredite que a liberdade é possível. Ele quer que você permaneça no ciclo do medo, que continue acreditando nas mentiras, que continue vivendo nas sombras. Mas você não foi feito para as sombras. Você foi feito para a luz. Você foi feito para viver em paz. Você foi feito para viver com ousadia, com alegria, com a certeza de que aconteça o que acontecer, você não está sozinho, não está impotente, não está à mercê do medo. Faça uma pausa por um segundo. Se você está aqui em busca de visão espiritual,
deixe um fogo nos comentários e inscreva-se para mais. O medo pode ter controlado você no passado, mas não precisa mais controlá-lo. Pode ter ditado as suas decisões antes, mas não precisa ditá-las agora. Pode ter sussurrado mentiras em sua mente, mas essas mentiras não precisam moldar a sua realidade. O inimigo quer que você acredite que o medo é permanente, mas a verdade é, o medo é uma sombra, e as sombras desaparecem na presença da luz. O medo é uma prisão, e as prisões têm portas que podem ser abertas. O medo é uma corrente, e as correntes podem ser quebradas. Você não precisa viver com medo. Você não precisa carregar seu peso. Você não precisa aceitar suas mentiras. Você pode ser livre. Você pode se levantar. Você pode seguir em frente. Você pode silenciar a voz que o atormentou por tanto tempo. O inimigo treme quando você percebe isso. Ele treme quando você se recusa a ouvir o medo. Ele treme quando você decide dar um passo à frente, apesar da ansiedade, apesar da dúvida, apesar das dúvidas. Ele treme quando você reconhece que o medo não é seu mestre, que ele não governa sua vida, que não decide seu futuro. O medo pode ter falado sobre você há anos, mas hoje você tem o poder de responder. Você tem o poder de dizer, chega. Você tem o poder de se libertar. As correntes do medo não são inquebráveis. As paredes do medo não são inabaláveis. O peso do medo não é insuportável. Você é mais forte que o medo. Você é maior que o medo. Você não é um prisioneiro disso. Você não está vinculado a isso. Você não é sua vítima. O medo não tem lugar em sua vida. É hora de deixar isso ir. É hora de sair de seu controle. É hora de recuperar sua paz, sua alegria, sua força. O medo não é a sua identidade. O medo não é o seu destino. O medo não é o seu futuro. Você foi criado para algo maior. Você foi criado para andar em liberdade. Você foi criado para viver em vitória. E hoje é o dia em que o medo perde o poder sobre você para sempre. O pecado nunca fica satisfeito com apenas um momento, exige mais. Começa como algo pequeno, algo que parece insignificante, algo que sussurra, que é inofensivo. Apresenta-se como um conforto, uma libertação, um prazer, uma forma de lidar com a situação. Nunca mostra as correntes que carrega. Nunca lhe diz que o que hoje parece controle, amanhã parecerá escravidão. Nunca avisa que o que começa como uma escolha logo se tornará um ciclo, um padrão, uma prisão. O inimigo não chega até você com destruição óbvia. Ele não anuncia seus planos. Ele não revela suas armadilhas. Ele é sutil, paciente, estratégico. Ele sabe que, se conseguir fazer com que você dê um passo na direção errada, poderá levá-lo mais longe do que você jamais pretendia. Ele não precisa que você caia de uma vez. Ele só precisa que você se comprometa, justifique, ignore os sinais de alerta. Ele sabe que o pecado, uma vez repetido, torna-se um hábito, e que o hábito, uma vez aceito, torna-se uma fortaleza. E as fortalezas não são facilmente destruídas. Eles afundam suas raízes profundamente em sua alma. Eles moldam seus pensamentos, suas escolhas, sua identidade. Eles passam a fazer parte da sua rotina, do seu reflexo, da sua vida. E antes que você perceba, o que antes parecia liberdade, agora parece correntes. O pecado é enganoso. Promete alívio, mas traz arrependimento. Promete satisfação, mas deixa você vazio. Ele promete controle, mas assume o controle de sua vida. Apresenta-se como uma fuga, mas na realidade só leva a mais dor, mais vergonha, mais destruição. O inimigo quer que você acredite que pode lidar com isso, que está no controle, que pode parar quando quiser. Ele quer que você acredite que o que você está fazendo não é tão ruim assim, que os outros são piores, que você merece ceder só desta vez. Mas o pecado não fica no mesmo lugar. Ele se espalha. Ela cresce. Ele infecta tudo o que toca.
Afeta seus pensamentos, suas emoções, seus relacionamentos, seu futuro. Isso faz você acreditar em mentiras sobre você. Isso o convence de que você já foi longe demais, de que não é forte o suficiente para se libertar, de que isso é exatamente quem você é agora. E quando você acredita nessas mentiras, você para de lutar. Você para de ter esperança. Você para de acreditar que a mudança é possível. O pecado é exaustivo. Isso drena sua energia, seu foco, sua alegria. Isso mantém você acordado à noite com culpa. Isso enche seus dias de ansiedade. Faz você se sentir como se estivesse carregando um peso que ninguém mais consegue ver. Isso isola você. Faz você se sentir sozinho, como se ninguém mais lutasse como você, como se ninguém entendesse se soubesse a verdade. Isso mantém você em ciclos de esconder, fingir, encobrir. Você acorda todas as manhãs determinado a fazer melhor, a ser melhor, a mudar. Mas ao anoitecer, você se encontra de volta ao mesmo lugar, fazendo as mesmas escolhas, sentindo o mesmo arrependimento. E quanto mais você tenta lutar contra isso com suas próprias forças, mais derrotado você se sente. Quanto mais você tenta se libertar, mais fortes as correntes parecem se tornar. E aos poucos, você começa a aceitar isso. Você começa a acreditar que é assim que as coisas são, que isso é exatamente quem você é. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que você acredite que é impotente. Ele quer que você acredite que seus erros do passado definem você. Ele quer que você acredite que nunca será livre, porque se ele puder fazer você acreditar nisso, ele poderá impedir que você entre na vida que deveria viver. O pecado não afeta apenas você. Isso afeta as pessoas ao seu redor. Isso prejudica relacionamentos. Isso quebra a confiança. Isso cria distância entre você e aqueles que você ama. Faz você dizer coisas que nunca quis dizer, fazer coisas que nunca quis fazer, machucar pessoas que nunca quis machucar. Isso o cega para a dor que você está causando. Isso deixa você na defensiva, irritado, envergonhado. Isso o convence de que se as pessoas realmente o conhecessem, elas o rejeitariam. Então você constrói paredes. Você guarda segredos. Você afasta as pessoas. Você se isola, sem perceber que o isolamento apenas dá mais poder ao inimigo. Ele funciona melhor no escuro, nos locais onde você se esconde. Ele sabe que enquanto você permanecer em silêncio, enquanto guardar suas lutas para si mesmo, enquanto se recusar a procurar ajuda, permanecerá em cativeiro, porque o pecado prospera em segredo, alimenta-se do silêncio, fica mais forte nas sombras. O pecado faz você se perder, faz você esquecer quem você era antes do início da luta. Isso muda a maneira como você se vê, faz você acreditar que está quebrado sem possibilidade de reparo, que é uma causa perdida, que não é digno de um novo começo. Faz você se contentar com menos do que aquilo para o qual foi criado. Faz você aceitar a disfunção como normal, o caos como esperado, o vazio como inevitável. Isso entorpece seus sentidos. Isso deixa você entorpecido. Faz você sentir que a vida é apenas algo para sobreviver, não algo para desfrutar. Faz você questionar seu valor, seu propósito, seu futuro. Rouba sua confiança, sua paixão, sua capacidade de sonhar. Isso transforma você em alguém que você nem reconhece. E quanto mais tempo você permanece nisso, mais difícil fica acreditar que há uma saída. Mas existe. O inimigo não quer que você saiba que pode se libertar. Ele não quer que você saiba que, não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa quantos erros você tenha cometido, não importa quão profundo seja o ciclo, você não está além da redenção. Ele quer que você acredite que é tarde demais, que você foi longe demais, que não há caminho de volta. Mas a verdade é, as correntes que parecem inquebráveis podem ser quebradas.
Os padrões que parecem permanentes podem ser alterados. As mentiras que definiram você podem ser substituídas pela verdade. Você não precisa permanecer no ciclo. Você não precisa viver sob o peso do arrependimento. Você não precisa carregar o fardo do seu passado. Existe uma saída. Existe uma maneira de ser livre. Existe uma maneira de viver sem batalha constante, sem culpa, sem vergonha. A liberdade é possível. Não importa há quanto tempo você está preso. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quão forte seja o vício, quão profunda seja a luta, quão impossível a mudança pareça. Você não foi criado para viver em cativeiro. Você não foi feito para ser definido por seus fracassos. Você não foi feito para viver sob o peso do pecado. Você foi feito para ser livre. Você foi feito para caminhar em paz. Você foi feito para viver com propósito. E não importa quantas vezes o inimigo tenha lhe dito o contrário. Não importa quantas vezes você tenha acreditado na mentira de que nunca mudaria. Não importa quantas vezes você tenha tentado e falhado. A verdade é, você pode se libertar. Você pode se livrar das correntes que o prenderam. Você pode silenciar a voz que diz que você não é forte o suficiente. Você pode recuperar a vida que o pecado roubou de você. O inimigo treme quando você percebe isso. Ele treme quando você para de aceitar a mentira de que está preso. Ele treme quando você decide acreditar que a liberdade é possível. Ele treme quando você dá o primeiro passo para quebrar o ciclo, porque ele sabe que uma vez que você veja a verdade, uma vez que você perceba que tem o poder de se afastar, uma vez que você acredite que não foi criado para a escravidão, mas para a liberdade, o controle que ele exerce sobre você começa a se romper. E uma vez que seu controle começa a quebrar, o ciclo começa a quebrar. As correntes começam a cair. As mentiras começam a perder o seu poder. E você começa a entrar na vida que deveria viver. Você não é seus erros. Você não é o seu passado. Você não é seus fracassos. Você não é suas lutas. Você não é seus vícios. Você não é sua vergonha. Você não é o seu pior momento. Você não é definido pelo que fez, mas por quem você deveria ser. E quem você deveria ser é maior do que aquilo que o pecado tentou fazer você acreditar. Quem você deveria ser é mais forte do que as correntes que o prendem. Quem você deve ser é livre. E hoje, não importa quão profundo seja o ciclo, não importa quantas vezes você tenha caído, não importa quão desesperado você se sinta, você pode dar o primeiro passo em direção a essa liberdade. As correntes que o prenderam não precisam mais prendê-lo. O peso que o esmagou não precisa mais esmagá-lo. O ciclo que controlava você não precisa mais controlá-lo. Porque hoje é o dia em que o pecado perde o controle da sua vida para sempre. A culpa e a vergonha são algumas das armas mais poderosas que o inimigo usa para mantê-lo preso ao passado. Não são apenas emoções. São correntes que pesam na sua alma. Vozes que sussurram mentiras, sombras que te seguem aonde quer que você vá. A culpa o lembra do que você fez e a vergonha o convence de que o que você fez define quem você é. Juntos, eles criam uma prisão. Uma prisão que o prende ao arrependimento, à autocondenação, a um ciclo de crença de que você é indigno de amor, indigno de perdão, indigno de um novo começo. O inimigo quer que você viva sob o peso do seu passado. Ele quer que você acredite que seus erros são permanentes, que seus fracassos são definitivos, que seus pecados são grandes demais para serem apagados. Ele sabe que se conseguir mantê-lo olhando para trás, poderá impedi-lo de seguir em frente. Se ele puder fazer você acreditar que está além da redenção, ele poderá impedi-lo de entrar na liberdade que foi destinada a você. A culpa é implacável. Ele repete seus piores momentos continuamente.
Isso o lembra das palavras que você gostaria de retirar, das escolhas das quais se arrepende, dos momentos que gostaria de poder apagar. Não deixa você esquecer. Não deixa você descansar. Não deixa você curar. Sussurra que você deveria ter feito melhor, que deveria ter sido mais forte, que deveria ter sabido mais. Isso enche sua mente com e se apenas. Diz que você não pode mudar, que não importa quanto tempo passe, você sempre será a pessoa que cometeu esse erro. Assista até o final. Há um momento poderoso esperando por você. Não perca, e então a vergonha se junta a você. A vergonha pega o que você fez e faz disso a sua identidade. Diz que você não é apenas alguém que cometeu um erro, você é o erro. Diz que você não é apenas alguém que falhou, você é um fracasso. Isso o convence de que você está além da ajuda, além da graça, além do amor. Faz você se sentir indigno de perdão, indigno de um novo começo, indigno de alegria. E quanto mais você escuta essas mentiras, mais profundamente elas se enraizam em seu coração. A culpa e a vergonha mudam a maneira como você se vê. Eles fazem você acreditar que está quebrado, sem possibilidade de reparo. Eles fazem você se esconder, não apenas dos outros, mas de você mesmo. Eles fazem você se afastar, com medo de que, se as pessoas soubessem a verdade sobre você, elas o rejeitariam. Eles fazem você acreditar que, se fingir por tempo suficiente, talvez consiga escapar da realidade de quem você é. Mas fingir não traz cura. Esconder-se não traz liberdade. Correr não traz paz. Não importa o quão longe você vá, a culpa e a vergonha o seguirão. Eles entrarão em seus pensamentos nos momentos de silêncio. Eles aparecerão em seus sonhos. Eles irão lembrá-lo do que você fez nos momentos mais inesperados. Você estará rindo. E, de repente, uma lembrança surgirá e o riso morrerá em sua garganta. Você estará progredindo e, de repente, o inimigo sussurrará: lembre-se do que você fez. E, num instante, você estará de volta à prisão do seu passado, de volta ao lugar do arrependimento, de volta ao ciclo de acreditar que nunca será livre. O inimigo quer que você acredite que o seu passado é mais forte que o seu futuro. Ele quer que você acredite que seus erros têm mais poder do que seu potencial. Ele quer que você permaneça no ciclo de culpa e vergonha, porque enquanto isso acontecer, você nunca entrará na vida que deveria viver. Ele sabe que se você algum dia compreender a verdade, se algum dia compreender que não é definido pelo seu passado, que não está além da redenção, que não está vinculado ao que fez, então o domínio dele sobre você será quebrado. É por isso que ele luta tanto para fazer você acreditar na mentira. Ele não quer que você saiba que a liberdade é possível. Ele não quer que você acredite que a graça é maior que a culpa. Ele não quer que você aceite que a vergonha não precisa governar sua vida. Porque no momento em que você acredita nisso, as correntes começam a cair. A culpa e a vergonha são fardos pesados. Eles drenam sua energia, eles roubam sua alegria, eles impedem você de estar presente porque sua mente está sempre no passado. Fazem você viver com medo de ser exposto, de ser descoberto, de que as pessoas vejam a verdade sobre quem você realmente é. Eles o convencem de que se outros conhecessem seus segredos, eles se afastariam de você. Eles fazem você se sentir indigno de amor, indigno de conexão, indigno de esperança. Eles empurram você para o isolamento, para o silêncio, para um lugar onde você se sente sozinho, mesmo no meio de uma multidão. E é exatamente aí que o inimigo quer você. Porque enquanto você estiver isolado, enquanto estiver em silêncio, enquanto estiver se afogando em seu próprio arrependimento, você não será uma ameaça para ele. Você não está caminhando em seu propósito.
Você não está entrando na liberdade que está esperando por você. Você está preso. E enquanto você estiver preso, ele estará ganhando. Mas a culpa e a vergonha não precisam controlar a sua vida. Eles não precisam definir o seu futuro. Elas não precisam ser as vozes que moldam a sua identidade. Você não foi criado para viver sob o peso deles. Você não foi feito para carregar o fardo do seu passado para sempre. Você foi feito para andar em liberdade. Você deveria saber como é viver sem medo, sem arrependimento, sem a voz constante lhe dizendo que você não é o suficiente. O inimigo quer que você acredite que a liberdade é impossível, que o perdão está fora de alcance, que a redenção é para outras pessoas, mas não para você. Mas isso é outra mentira. Não há nada que você tenha feito que seja maior do que a graça que está disponível para você. Não há erro tão grande, nenhum fracasso tão profundo, nenhum pecado tão grande que não possa ser apagado. Não existe caminho tão quebrado que não possa ser redimido. O inimigo treme quando você percebe isso. Ele treme quando você para de ouvir suas mentiras. Ele treme quando você escolhe acreditar que seu passado não define você. Ele treme quando você decide andar na verdade em vez de se sentir culpado. Porque ele sabe que no momento em que você abraça a liberdade, no momento em que você abandona a vergonha, no momento em que você se liberta do arrependimento, o poder dele sobre você desaparece. Ele sabe que quando você parar de se identificar pelo passado, começará a viver para o futuro. Ele sabe que quando você silenciar a voz da condenação, ouvirá a voz da verdade, e essa verdade o libertará. Você não é seus erros. Você não é seus piores momentos. Você não é as coisas das quais se arrepende. Você não é as escolhas que fez na fraqueza. Você não é os fracassos que o assombram. Você não é a pessoa que o inimigo diz que você é. Você é mais do que seu passado. Você é mais do que sua culpa. Você é mais do que sua vergonha. Você é digno de liberdade. Você é digno de cura. Você é digno de um novo começo. E não importa o que você tenha feito. Não importa onde você esteve. Não importa quão pesado seja o peso do seu passado. Hoje é o dia em que você poderá abandoná-lo. Hoje é o dia em que você pode parar de correr. Hoje é o dia em que você pode parar de acreditar na mentira de que nunca será livre. As correntes da culpa não são inquebráveis, os muros da vergonha não são inabaláveis. O peso do arrependimento não é insuportável. Você é mais forte do que pensa. Você é maior que o seu passado. Você não está vinculado ao que fez. Você não está condenado a carregar esse fardo para sempre. Você tem o poder de se libertar. Você tem o poder de sair da prisão que a culpa e a vergonha construíram ao seu redor. Você tem o poder de retomar sua vida. E no momento em que você escolhe fazer isso, no momento em que você se recusa a viver arrependido por mais um dia, o inimigo perde. Porque ele sabe que uma pessoa livre de culpa e vergonha é uma pessoa imparável. Uma pessoa que não ouve mais a voz da condenação é uma pessoa que pode caminhar na confiança, no propósito, no destino. Uma pessoa que não está mais presa ao passado é uma pessoa que pode avançar com ousadia para o futuro. E essa pessoa é você. Você não precisa mais viver sob o peso da culpa e da vergonha. Você não precisa ser assombrado pelo seu passado por mais um dia. Você não precisa carregar o fardo do arrependimento nem por mais um momento. O inimigo não consegue definir sua identidade. Seu passado não determina seu futuro. Seus erros não dizem quem você é. Você é mais do que aquilo que fez. Você é mais do que aquilo de que se arrepende. Você é mais do que as mentiras que o inimigo lhe contou. Você está livre. Você está redimido. Você se fez novo. E hoje é o dia em que você entrará nessa verdade para sempre. O medo é uma prisão. Ele prende você
dentro de sua própria mente, fazendo você acreditar que o perigo está sempre próximo, que o fracasso é inevitável, que o desastre está esperando por você logo ali na esquina. Isso paralisa você, impedindo você de seguir em frente, impedindo você de correr riscos, impedindo você de se tornar quem você deveria ser. O medo sussurra na escuridão. Diz que você não é forte o suficiente, não é bom o suficiente, não é capaz o suficiente. Diz que se você tentar, você falhará. Se você falar, será silenciado. Se você sair, você tropeçará. Convence você de que a opção mais segura é ficar onde está, nunca chegar mais alto, nunca esperar mais. E então, você encolhe. Você se acomoda. Você vive abaixo do seu potencial porque o medo o convenceu de que isso é o melhor que você pode fazer. O medo é a voz que lhe diz para ficar no barco quando deveria andar sobre as águas. É a voz que lhe diz para ficar em silêncio quando deveria falar a verdade. É a voz que lhe diz para voltar quando deveria seguir em frente. E enquanto você ouvir, enquanto obedecer aos seus comandos, o medo controlará a sua vida. O medo não vem de uma só vez. Começa pequeno, como um sussurro, como uma sombra, como uma pequena sementinha plantada em sua mente. Cresce com cada dúvida, cada preocupação, cada pensamento ansioso. Ele constrói seus muros mais altos com cada fracasso, cada rejeição, cada decepção. Ele usa o seu passado contra você, lembrando-o das vezes em que você se machucou, das vezes em que foi decepcionado, das vezes em que tentou e não deu certo. Diz a você que a história se repetirá. Diz a você que a dor não vale o risco. Diz a você que é melhor viver uma vida pequena e cuidadosa do que entrar no desconhecido. E aos poucos, você começa a acreditar. Você para de se arriscar. Você para de sonhar. Você para de esperar coisas boas. Você começa a construir sua vida, evitando o fracasso em vez de buscar o sucesso. Você começa a se contentar com a sobrevivência em vez de perseguir um propósito. E o medo vence. Medo é um ladrão. Rouba sua alegria, sua confiança, sua capacidade de confiar. Faz você duvidar de si mesmo, duvidar do seu valor, duvidar do seu futuro. Isso te convence de que todos estão contra você, que as pessoas estão te observando, te julgando, esperando que você falhe. Faz você ter medo do que os outros pensam, medo de cometer erros, medo de parecer tolo. E então, você hesita, você se segura, você deixa as oportunidades passarem porque o medo lhe diz que você não está pronto, não é digno, não é bom o suficiente. O medo rouba seus relacionamentos, faz você construir muros em vez de pontes, faz você afastar as pessoas antes que elas tenham a chance de ir embora. Faz você presumir o pior, esperar o pior, se preparar para o pior. Impede você de confiar, de amar, de deixar as pessoas entrarem. Diz que se você se abrir, você se machucará. Se você deixar as pessoas se aproximarem, elas vão te trair. Se você confiar nos outros, eles o decepcionarão. E então, você escolhe a distância em vez da conexão, o isolamento em vez da intimidade, a solidão em vez da vulnerabilidade, e o medo vence. O medo é um mentiroso. Faz você acreditar em coisas que não são verdade. Diz que você está sozinho, mas não está. Diz que você é impotente, mas não é. Diz que o pior cenário é o único cenário, mas não é. Amplia os problemas, fazendo-os parecer maiores do que são. Isso enche sua mente com hipóteses que nunca se tornam realidade. Faz você viver em constante estado de ansiedade, sempre esperando que algo dê errado, sempre esperando um desastre, sempre se preparando para a dor. E quanto mais você ouve, mais forte se torna o medo. Quanto mais você acredita em suas mentiras, mais poder ela tem sobre você. Até que um dia, você acorda e percebe que o medo está tomando todas as suas decisões. O medo é decidir para onde você vai,
o que você faz, em quem você confia, o que você busca. O medo é quem dirige sua vida. O medo é exaustivo. Isso esgota você. Isso mantém você acordado à noite, imaginando os piores cenários em sua mente. Faz você questionar cada decisão, cada palavra, cada ação. Enche seu corpo de estresse, sua mente de dúvidas, seu coração de peso. Faz você se sentir como se estivesse constantemente em uma batalha, constantemente em guarda, constantemente travando uma guerra que não pode vencer. E quanto mais você vive com medo, mais normal isso começa a parecer. Você se acostuma com o peso disso. Você se acostuma a jogar pelo seguro. Você se acostuma a evitar riscos, a evitar mudanças, a evitar qualquer coisa que pareça incerta. O medo se torna sua configuração padrão, sua resposta automática, e aos poucos isso rouba sua vida. O medo é uma arma que o inimigo usa para impedir que você cumpra seu propósito. Ele sabe que se conseguir deixar você com medo, poderá impedi-lo antes mesmo de você começar. Ele sabe que se conseguir encher sua mente de dúvidas, você se afastará das coisas que deveria fazer. Ele sabe que se conseguir convencê-lo de que o fracasso é muito arriscado, você nunca dará o primeiro passo. Porque o inimigo não tem medo das pessoas que ficam na sua zona de conforto. Ele não tem medo de pessoas que se contentam com menos. Ele não tem medo de pessoas que nunca agem, nunca dão um passo à frente, nunca acreditam no seu potencial, mas ele tem pavor de pessoas que se recusam a ser controladas pelo medo. Ele tem pavor de pessoas que dão um passo de fé mesmo quando estão com medo. Ele tem pavor de pessoas que acreditam mais em seu propósito do que em suas dúvidas, porque essas são as pessoas que mudam o mundo. Essas são as pessoas que se libertam. Essas são as pessoas que se recusam a ser detidas. O medo não precisa controlar você. Não precisa ser a voz que você ouve. Não precisa ser a força que molda sua vida. Você pode se libertar disso. Você pode parar de deixar o medo tomar suas decisões. Você pode parar de dar poder sobre você. Você não precisa viver em constante ansiedade, dúvida constante, hesitação constante. Você não precisa continuar jogando pelo seguro, contentando-se com menos, evitando riscos. Você não precisa continuar perdendo a vida que deveria viver, porque o medo lhe disse que você não era capaz. Você é mais forte que o medo. Você é maior do que as mentiras que ele conta. Você não foi criado para viver escravo da ansiedade. Você foi criado para viver em liberdade. O inimigo não quer que você acredite nisso. Ele não quer que você perceba que o medo é apenas uma mentira, apenas uma ilusão, apenas um truque para mantê-lo preso. Ele quer que você continue vivendo pequeno, continue duvidando de si mesmo, continue fugindo dos desafios. Ele quer que você continue olhando para seus pontos fracos em vez de para seus pontos fortes. Ele quer que você se concentre em suas limitações e não em seu potencial. Porque enquanto você fizer isso, você nunca entrará na vida para a qual foi criado. Você nunca verá as vitórias esperando por você. Você nunca experimentará a liberdade que advém do abandono do medo. Mas hoje, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo com medo ou pode optar por se libertar. Você pode continuar acreditando nas mentiras ou pode optar por acreditar na verdade. Você pode deixar o medo controlá-lo ou pode retomar o controle. Você pode decidir agora mesmo que o medo não terá mais influência em sua vida. Você pode decidir que, a partir deste momento, não deixará o medo te impedir. Você não permitirá que o medo o silencie. Você não permitirá que o medo o impeça de cumprir seu propósito. Você é mais forte que o medo. Você é maior que as dúvidas. Você é mais poderoso do que suas ansiedades. Você não foi criado para viver em cativeiro. Você foi criado para ser ousado, destemido
e livre. E hoje é o dia em que você dá o primeiro passo em direção a essa liberdade. Hoje é o dia em que você para de ouvir a voz do medo. Hoje é o dia em que você para de deixar o medo fazer suas escolhas. Hoje é o dia em que você sai da prisão da ansiedade e entra na vida que sempre foi destinada a você. Porque o medo não tem a palavra final. O medo não define você. O medo não controla você. E hoje, o medo perde o poder sobre a sua vida para sempre. As influências negativas são como correntes invisíveis que envolvem sua alma, impedindo-o de viver a vida que deveria viver. Eles entram silenciosamente, disfarçando-se de hábitos inofensivos, rotinas familiares ou até mesmo de relacionamentos de confiança. Mas com o tempo, eles criam raízes, moldando a maneira como você pensa, como você age, como você vê a si mesmo e ao mundo. Eles distorcem a sua percepção do que é possível, convencendo-o de que você nunca subirá mais alto, que nunca será mais do que é agora. Eles sussurram mentiras em seu ouvido, dizendo que seus sonhos são grandes demais, que seu propósito é inalcançável, que seus erros do passado o desqualificaram para um futuro melhor. E quanto mais você escuta, mais forte se torna o controle deles. As influências negativas podem vir de muitos lugares. Às vezes, eles vêm das pessoas ao seu redor, amigos, familiares, colegas de trabalho, até mesmo daqueles que você admira. Essas pessoas podem não ter a intenção de impedi-lo, mas suas palavras, suas atitudes, suas expectativas tornam-se uma gaiola que limita o seu crescimento. Eles lembram você de quem você costumava ser, não de quem você está se tornando. Eles se concentram em suas falhas, não em seu potencial. Dizem para você ser realista, parar de sonhar tão grande, aceitar que a vida é o que é. E antes que você perceba, você começa a acreditar neles. Você começa a se encolher para caber dentro da pequena caixa que eles criaram para você. Você para de alcançar, para de ter esperança, para de acreditar que mais é possível. E os sonhos que antes queimavam em seu coração começam a desaparecer. Outras vezes, as influências negativas vêm de dentro. Os pensamentos que você alimenta, os medos que alimenta, as inseguranças que permite crescer, estas são forças poderosas que moldam a sua realidade. Se você diz constantemente a si mesmo que não é bom o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é forte o suficiente, então essas palavras se tornarão a sua verdade. Se você se concentrar nos fracassos do passado, repetindo-os continuamente em sua mente, começará a acreditar que o fracasso é tudo, de que você é capaz. Se você se concentrar no que lhe falta, em vez de no que você tem, sempre sentirá que está falhando. Sua mente é um campo de batalha, e o inimigo sabe que se puder controlar seus pensamentos, poderá controlar sua vida. Ele não precisa colocar correntes físicas em você. Tudo o que ele precisa fazer é convencê-lo de que você já está preso. E uma vez que você acredite nisso, você deixará de lutar pela sua liberdade. As influências negativas também podem vir do mundo ao seu redor, da mídia que você consome, das vozes que você ouve, da cultura que o cerca. Todos os dias, você é bombardeado com mensagens que lhe dizem como é o sucesso, como é a felicidade, como é o valor. Essas mensagens, muitas vezes, pintam um quadro superficial, temporário e vazio. Dizem que você precisa de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais aprovação para ser verdadeiramente feliz. Eles dizem que o seu valor se baseia na sua aparência, no que você possui, no que você conquistou. E se você não tomar cuidado, começará a se avaliar em relação a um padrão impossível, sempre sentindo que não é suficiente, sempre perseguindo algo que nunca irá satisfazê-lo.
O inimigo adora usar influências negativas para mantê-lo distraído, desanimado e desconectado do seu verdadeiro propósito. Ele enche a sua vida com vozes que abafam a verdade, com relacionamentos que drenam você em vez de edificá-lo, com hábitos que o enfraquecem em vez de fortalecê-lo. Ele garante que você esteja sempre muito ocupado, muito cansado e sobrecarregado para se concentrar no que realmente importa. Ele o cerca de negatividade para que você comece a acreditar que a negatividade é normal, que a luta é permanente, que a alegria está fora de alcance. Ele o convence de que você não tem poder, nem escolha, nem saída. E contanto que você acredite nisso, ele vence. Mas você tem uma escolha. Você tem poder. Você não precisa aceitar as influências negativas em sua vida. Você não precisa ficar ouvindo vozes que o derrubam. Você não precisa ficar cercado de pessoas que não acreditam em você. Você não precisa continuar alimentando pensamentos que o mantêm preso ao medo e à dúvida. Você pode decidir, agora mesmo, se libertar. Você pode decidir remover as coisas, as pessoas, os hábitos, os pensamentos que o estão impedindo. Você pode decidir que seu futuro é mais importante que seu conforto, que seu propósito é mais importante que seu passado, que vale a pena lutar pelo seu destino. Libertar-se de influências negativas não é fácil. Requer coragem, requer honestidade, requer disposição para se afastar de qualquer coisa e de qualquer pessoa que não esteja ajudando você a crescer. Significa avaliar seus relacionamentos e perguntar a si mesmo: essas pessoas estão me empurrando para frente ou me puxando para trás? Significa examinar seus pensamentos e perguntar a si mesmo: essas crenças estão me fortalecendo ou me limitando? Significa olhar para seus hábitos diários e perguntar a si mesmo: essas escolhas estão me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? E se a resposta não for o que você deseja, então você deve estar disposto a fazer uma mudança. Às vezes, remover influências negativas significa abandonar pessoas que você conhece há muito tempo. Significa distanciar-se de relacionamentos que são tóxicos, de amizades que o esgotam, de ambientes que o mantêm preso. Isso não significa que você tenha que ser cruel. Isso não significa que você tenha que interromper as pessoas sem explicação, mas significa que você deve ser intencional sobre quem você permite falar em sua vida. Nem todo mundo merece acesso a você. Nem todo mundo merece um lugar na primeira fila em sua jornada. Se alguém está constantemente enchendo sua mente de dúvidas, de negatividade, de desânimo, então você precisa estar disposto a recuar. Porque o seu crescimento, o seu propósito, o seu futuro são importantes demais para serem sacrificados em prol de manter as pessoas confortáveis. Remover influências negativas também significa mudar a maneira como você pensa. Significa substituir a mentira pela verdade, o medo pela fé, a dúvida pela confiança. Significa treinar sua mente para se concentrar nas possibilidades em vez das limitações. Significa desafiar as crenças que o mantiveram pequeno e substituí-las por crenças que o fortalecem. Significa recusar-se a permitir que os fracassos do passado o definam. Recusar-se a permitir que o medo o controle. Recusar-se a permitir que as opiniões de outras pessoas moldem o seu destino. Não basta remover as influências negativas. Você também deve substituí-los por outros positivos. Você deve preencher sua mente com palavras que te inspirem, com relacionamentos que te fortaleçam, com hábitos que te aproximem dos seus objetivos. Você deve se cercar de pessoas que acreditam em você, que te desafiam, que te incentivam a se tornar a melhor versão de si mesmo. Você deve ser intencional sobre o que permite entrar em sua mente, em seu coração, em sua vida.
O inimigo não quer que você faça isso. Ele quer que você fique confortável. Ele quer que você fique cercado de negatividade. Ele quer que você continue tendo os mesmos relacionamentos tóxicos, os mesmos pensamentos destrutivos, as mesmas crenças limitantes, porque ele sabe que enquanto você fizer isso, nunca alcançará todo o seu potencial. Você nunca entrará na vida que deveria viver. Você sempre será retido, sempre oprimido, sempre controlado por coisas que não lhe servem. Mas no momento em que você decide remover essas influências negativas, tudo muda. No momento em que você escolhe se afastar de qualquer coisa que não o ajude a crescer, o inimigo perde seu poder. No momento em que você para de alimentar o medo e passa a alimentar a fé, as correntes começam a se romper. Você não foi criado para viver sob o peso da negatividade. Você não foi feito para ser retido por influências tóxicas, por pensamentos destrutivos, por relacionamentos que o esgotam. Você foi feito para prosperar. Você foi feito para crescer. Você foi feito para subir mais alto. E hoje, você tem o poder de fazer essa escolha. Hoje, você pode decidir que não permitirá mais que influências negativas controlem sua vida. Hoje, você pode optar por remover qualquer coisa que o esteja impedindo de atingir todo o seu potencial. Porque o seu futuro vale a pena. Seu propósito vale a pena. Seu destino vale a pena. E você vale a pena. A culpa e a vergonha são alguns dos fardos mais pesados que uma pessoa pode carregar. Eles pesam em seu coração, pressionando sua alma, sussurrando que você é indigno, que é definido pelo seu passado, que nunca estará livre dos erros que cometeu. Eles seguem você, permanecendo em sua mente, ressurgindo em momentos de silêncio, lembrando-o de tudo que você gostaria de esquecer. Eles roubam sua alegria, sua paz, sua capacidade de seguir em frente. Eles fazem você acreditar que a redenção é impossível, que o perdão está fora de alcance, que você deve carregar para sempre o peso dos seus fracassos. E enquanto você acreditar nisso, a culpa e a vergonha o manterão acorrentado. A culpa lhe diz que você fez algo errado. Ele repete seus erros como um disco quebrado, mantendo você preso ao arrependimento, fazendo você reviver os piores momentos da sua vida, continuamente. Diz a você que você deveria saber melhor, deveria ter feito melhor, deveria ter sido mais forte. Diz que por causa do que você fez, você não merece felicidade, não merece sucesso, não merece amor. A culpa o convence de que você deve pagar pelo seu passado, de que deve sofrer pelos seus erros, de que deve viver na sombra dos seus fracassos. A vergonha é ainda mais profunda. Enquanto a culpa lhe diz que você fez algo errado, a vergonha lhe diz que você está errado. Não ataca apenas as suas ações, ataca a sua identidade. Diz que você não é digno de amor, que está quebrado, que não tem conserto. Isso faz você se esconder, te faz se retirar, te deixa com medo de deixar alguém ver quem você é de verdade. Porque se eles soubessem, se vissem, se entendessem as coisas que você fez, as escolhas que você fez, a pessoa que você costumava ser, eles iriam embora. A vergonha isola você. Faz você acreditar que está sozinho, que ninguém mais luta como você, que ninguém mais carrega os mesmos arrependimentos, as mesmas feridas, a mesma dor oculta. A culpa e a vergonha são armas poderosas que o inimigo usa para mantê-lo preso. Ele sabe que se conseguir mantê-lo focado no passado, você nunca entrará no futuro. Ele sabe que se conseguir fazer com que você acredite que é indigno, você nunca andará com confiança. Ele sabe que, se conseguir mantê-lo afogado em arrependimento, você nunca se levantará e se tornará a pessoa que deveria ser. E então, ele lembra você constantemente. Ele traz à tona velhas feridas, velhos fracassos,
velhos pecados. Ele lhe diz que você nunca será livre, que nunca será bom o suficiente, que nunca escapará das consequências do seu passado. Ele te convence de que você é definido pelos seus piores momentos, que seus erros são a sua identidade, que seus fracassos são permanentes, e quanto mais você acredita nessas mentiras, mais poder elas têm sobre você. A culpa e a vergonha não vivem apenas em sua mente. Eles afetam todas as áreas da sua vida. Eles afetam seus relacionamentos, fazendo com que você afaste as pessoas porque não acredita que merece amor. Eles afetam suas decisões, fazendo com que você se contente com menos porque não acredita que merece mais. Eles afetam a sua fé, fazendo você se sentir distante de Deus, fazendo você acreditar que já foi longe demais, fazendo você hesitar em pedir perdão porque, no fundo, você não acredita que merece. Eles afetam suas emoções, enchendo você de ansiedade, depressão e desesperança. Eles fazem você viver em constante estado de autopunição, sempre esperando que o outro sapato caia, sempre esperando falhar, sempre acreditando que não importa o que você faça, você nunca será verdadeiramente livre. Mas aqui está a verdade. Você não precisa viver sob o peso da culpa e da vergonha. Você não precisa ser definido pelo seu passado. Você não precisa carregar o fardo dos seus erros para sempre. Você pode ser livre. Você pode ser perdoado. Você pode se tornar novo. O inimigo quer que você acredite que seus fracassos são permanentes, mas não são. Ele quer que você acredite que está além da redenção, mas você não está. Ele quer que você acredite que o seu passado é a sua identidade, mas não é. Não importa o que você tenha feito, não importa o quão longe você tenha caído, não importa quantas vezes você tenha falhado, há um caminho a seguir. Há esperança, existe graça. Mas a liberdade da culpa e da vergonha não vem da ignorância do seu passado. Isso vem de confrontá-lo. Vem de encarar a verdade sobre o que você fez, sobre onde esteve, sobre as escolhas que fez. Vem de assumir responsabilidades, de reconhecer seus erros, de assumir seus fracassos. Mas também vem da recusa em deixar que essas coisas definam você. Vem da compreensão de que o seu passado faz parte da sua história, mas não é o fim da sua história. Vem de acreditar que a redenção é possível, que a cura é possível, que a transformação é possível. Libertar-se da culpa e da vergonha começa com o perdão. O perdão é a chave que abre as correntes que o mantém preso. E esse perdão está disponível para você. Não é algo que você tenha que ganhar. Não é algo pelo qual você tenha que trabalhar. Não é algo que você tenha que provar que merece. É um presente dado gratuitamente, esperando que você o aceite. Mas você deve escolher recebê-lo. Você deve escolher acreditar que é digno disso. Você deve escolher se livrar da culpa, liberar a vergonha, entrar na nova vida que está esperando por você. Perdoar a si mesmo é tão importante quanto receber perdão. Muitas pessoas vivem em autocondenação, punindo-se por erros pelos quais já foram perdoados. Eles se apegam à culpa como uma medalha de honra, acreditando que, se deixarem passar, estarão de alguma forma desculpando o seu passado. Mas o perdão não significa desculpar o seu passado. Trata-se de libertar-se disso. Trata-se de aceitar que você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode mudar o que acontecerá a seguir. Trata-se de escolher seguir em frente em vez de ficar preso ao arrependimento. Abandonar a vergonha significa rejeitar as mentiras que o inimigo lhe contou sobre você. Significa recusar-se a acreditar que você é indigno. Recusar-se a acreditar que está quebrado sem possibilidade de reparo. Recusar-se a acreditar que você nada mais é do que seus piores erros. Significa substituir essas mentiras pela verdade. A verdade de que você é amado,
de que é valioso, de que tem um propósito. Significa escolher ver-se através dos olhos da graça, em vez de através das lentes do seu passado. A cura da culpa e da vergonha é um processo. Isso leva tempo. É preciso esforço. É preciso intencionalidade. Significa cercar-se de pessoas que falarão a verdade sobre sua vida, que irão lembrá-lo de quem você é, que irão encorajá-lo a seguir em frente. Significa mudar a forma como pensamos, aprender a silenciar a voz da condenação, aprender a substituir pensamentos negativos por palavras de esperança. Significa permitir-se sentir alegria novamente, abraçar o amor novamente, acreditar em si mesmo novamente. O inimigo tentará lembrá-lo do seu passado, mas você não precisa ouvir. Você não precisa dar poder a esses pensamentos. Você não precisa mais aceitar o peso da culpa e da vergonha. Você pode escolher hoje deixar ir. Você pode escolher hoje acreditar na graça. Você pode escolher hoje caminhar em liberdade. Porque você não é o seu passado. Você não é seus erros. Você não é a pior coisa que já fez. Você é mais do que isso. Você é amado. Você é digno. Você está redimido. E hoje é o dia em que você começa a viver assim. Libertar-se do medo e caminhar com fé. O medo é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa para mantê-lo preso. Começa aos poucos, sussurrando dúvidas em sua mente, fazendo você se questionar, causando hesitação em momentos em que ousadia é necessária. Com o tempo, ele cresce, envolvendo seu coração, turvando sua visão e fazendo com que até mesmo os menores passos adiante pareçam impossíveis. O medo rouba sua confiança, sua alegria e sua capacidade de seguir na direção de seu propósito. Diz que você não está pronto, que não é forte o suficiente, que o fracasso é inevitável. Faz com que você se concentre em tudo que pode dar errado, em vez de no que pode dar certo. Convence você de que permanecer onde está, preso, limitado, insatisfeito, é mais seguro do que sair para o desconhecido. O medo não é apenas uma emoção. É uma corrente que o mantém preso. É a voz que lhe diz para manter seus sonhos pequenos, para evitar riscos, para se contentar com menos do que aquilo para o qual foi criado. É a força invisível que o impede de falar quando você sabe que deveria, de arriscar quando as oportunidades surgem, de viver plenamente porque a possibilidade de fracasso parece muito grande. E o inimigo sabe que enquanto você viver com medo, nunca alcançará todo o potencial da sua vida. Ele sabe que, se conseguir mantê-lo com medo, poderá mantê-lo fraco. Se ele consegue fazer você duvidar, ele pode impedir você de tentar. Se ele puder impedir você de tentar, ele poderá impedir você de ter sucesso. Se ele puder mantê-lo paralisado por e se, ele poderá garantir que você nunca dê o primeiro passo em direção ao seu destino. O medo se disfarça de muitas formas. Às vezes, surge como o medo do fracasso, a crença de que se você tentar e não conseguir, será humilhado, que os outros irão julgá-lo, que você nunca se recuperará. Esse medo faz com que você jogue pelo seguro, escolhendo a segurança ao invés do crescimento, escolhendo o conforto ao invés da chamada. Convence você de que os erros definem você, que os contratempos são prova de sua indignidade, que correr riscos é muito perigoso. Então você fica onde está, sem nunca perceber que o maior fracasso é não tentar. Outras vezes, o medo aparece como o medo da rejeição. A preocupação de que, se as pessoas virem quem você é de verdade, não o aceitarão, de que se você der um passo de fé, será ridicularizado ou incompreendido. Esse medo mantém você nas sombras, medo de falar, medo de brilhar, medo de se destacar. Isso faz você se encolher para caber em lugares aos quais nunca deveria pertencer. Faz você buscar a aprovação em vez da verdade,
tomando decisões com base no que os outros pensam e não no que é certo. E ao fazer isso, rouba sua autenticidade, sua ousadia, sua capacidade de viver livremente. Depois, há o medo do desconhecido, a ansiedade que surge ao entrar em algo novo, algo desconhecido, algo além do seu controle. Esse medo mantém você apegado ao que é familiar, mesmo quando o que é familiar o está destruindo. Diz a você que a mudança é muito arriscada, que novos começos são muito incertos, que é melhor permanecer na dor que você conhece do que entrar na possibilidade de algo melhor. Convence você de que você deve ter todas as respostas antes de seguir em frente, que você deve ter garantias antes de dar um salto. E ao fazer isso, rouba de você as aventuras, as oportunidades, os avanços que só surgem quando você ousa confiar no processo. Mas o medo é um mentiroso, é uma ilusão, uma prisão da mente, uma tática destinada a mantê-lo pequeno. Não é um reflexo da realidade, é um reflexo daquilo que o inimigo quer que você acredite sobre a realidade. Amplia perigos que não existem. Isso distorce as possibilidades, faz você imaginar os piores cenários que nunca acontecerão. E se você permitir que isso o controle, isso limitará toda a sua vida. Mas aqui está a verdade. Você não precisa viver com medo. Você não precisa ser controlado pela dúvida. Você não precisa permitir que a ansiedade tome decisões por você. Você pode se libertar. Você pode ter coragem. Você pode andar com fé. Andar com fé não significa que você nunca sentirá medo. Significa que quando o medo chega, você não deixa que ele o impeça. Isso significa que quando a dúvida surge, você não escuta. Isso significa que quando a incerteza aumenta, você escolhe seguir em frente de qualquer maneira. Fé não é ter todas as respostas. Trata-se de confiar mesmo quando você não os tem. Trata-se de acreditar no invisível, de manter a esperança quando as circunstâncias lhe dizem o contrário, de seguir em frente mesmo quando o caminho não é claro. A fé não espera que o medo desapareça. Ele se move apesar disso. Escolher a fé em vez do medo é uma batalha diária. Significa rejeitar as mentiras que lhe dizem que você não é suficiente, que nunca terá sucesso, que o seu passado o desqualifica. Significa substituir os pensamentos negativos pela verdade, falar sobre a vida mesmo quando você não a sente, dar um passo à frente mesmo quando tudo em você quer seguir na direção oposta. Significa lembrar-se de que você não está sozinho, que está sendo guiado, que seus passos são ordenados. Significa escolher ver possibilidades em vez de obstáculos, oportunidades em vez de riscos, propósito em vez de problemas. A fé é a chave que abre as portas que o medo quer manter fechadas. É a força que o empurra além dos seus limites, que o torna mais forte do que você pensava ser possível, que permite que você se torne a pessoa que deveria ser. É o que lhe dá coragem para começar de novo após o fracasso, para se manter firme diante da rejeição, para entrar em novas temporadas sem hesitação. É o que permite sonhar grande, acreditar em milagres, esperar o impossível. A fé torna você ousado. Isso faz você destemido. Isso o torna imparável. O inimigo não quer que você viva pela fé, porque ele sabe que quem anda na fé é perigoso. Ele sabe que quando você para de ter medo, você começa a entrar no seu destino. Ele sabe que quando você para de hesitar, começa a causar impacto. Ele sabe que quando você para de duvidar, você começa a acreditar em coisas maiores. E isso o aterroriza. Então ele tentará mantê-lo com medo. Ele sussurrará mentiras, enviará distrações, criará obstáculos. Ele fará tudo o que puder para convencê-lo de que é mais seguro ficar onde está, que você não está pronto, que não é capaz. Mas ele é um mentiroso. E no momento em que você reconhece suas táticas, no momento em que decide que o medo
não governará mais sua vida, no momento em que escolhe a fé, em vez da dúvida, você se liberta de suas garras. Há tanta coisa esperando por você do outro lado do medo. Existem portas pelas quais você ainda não passou, bênçãos que ainda não recebeu, oportunidades que ainda não abraçou. Há uma força em você que ainda não explorou, um potencial que ainda não foi realizado, um futuro que é maior do que você pode imaginar. Mas você nunca verá nada disso se deixar o medo te impedir. Você nunca entrará nisso se ficar esperando pelo momento perfeito, pela certeza absoluta, por todas as respostas. Você nunca experimentará a plenitude da vida se continuar permitindo que o medo tome as decisões por você. Você não foi criado para viver com medo. Você não foi feito para encolher, duvidar, se esconder. Você foi feito para crescer, para assumir com ousadia sua vocação. E a única maneira de fazer isso é escolher a fé. Fé em vez do medo. Coragem em vez de conforto. Ousadia em vez de hesitação. Confiança em vez de incerteza. E no momento em que você faz essa escolha, tudo muda. No momento em que você decide parar de permitir que o medo o controle, você se torna imparável. No momento em que você escolhe andar com fé, as portas começam a se abrir. No momento em que você acredita que há mais para você, você começa a entrar nisso. Então não espere. Não deixe o medo roubar mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento da sua vida. Escolha a fé. Escolha a coragem. Escolha acreditar no impossível. Porque depois de fazer isso, você verá o quão poderoso você realmente é. Reconhecer e enfrentar as batalhas espirituais em nossas vidas é essencial para vivermos na liberdade que Deus deseja para nós. As influências demoníacas nem sempre aparecem de forma dramática ou óbvia. Muitas vezes, funcionam através de enganos súbitos. Medo, dúvida, vício, raiva e tentação, afastando-nos lentamente da verdade de Deus. O inimigo prospera nas trevas, mas quando trazemos as nossas lutas para a luz, despojamo-lo do seu poder. Uma das lições mais poderosas do sermão de Billy Graham é que não podemos travar estas batalhas sozinhos. Muitas pessoas tentam resistir à tentação ou superar lutas espirituais através de pura força de vontade. Mas a verdadeira vitória vem da entrega a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos lembra: sujeitem-se então a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O primeiro passo é reconhecer as áreas onde o inimigo está a trabalhar nas nossas vidas e substituir ativamente as mentiras pela verdade de Deus. Uma maneira prática de aplicar este ensino é através da oração consistente e da palavra de Deus. Assim como Jesus respondeu a Satanás com as Escrituras no deserto, nós também devemos nos equipar com a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Cercar-nos de uma forte comunidade de fé também desempenha um papel fundamental. O isolamento é uma das armas mais eficazes do inimigo, mas quando permanecemos ligados aos crentes, encontramos força e responsabilidade. Em última análise, identificar e remover influências demoníacas significa aproximar-se de Deus. Trata-se de escolher a sua verdade em vez do engano, a paz em vez do medo e a liberdade em vez da escravidão. Antes de você ir, se esta mensagem falou com você, clique em curtir, compartilhe este vídeo e se inscreva para mais conteúdo que fortaleça sua fé. Comente abaixo com a palavra liberdade, se você está pronto para andar no poder de Deus hoje.